Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje, nossa videoaula, agora falando sobre Edward Irving, que foi um escocês também, e cuja caminhada, cujo percurso, numa outra época, numa outra situação, talvez tivesse dado maior interesse, maior importância aos pesquisadores. Mas a gente não pode deixar de ver que o Edward Irving ele esteve ali entre Andrew Jackson Davis e o Swedenborg. E ele faz parte dessa campanha, dessa invasão ao mundo material pelos espíritos. E é muito interessante nós conhecermos a história dele. Ele nasceu em Annan, no condado de Dumfries, na Escócia. Não sei se assim se pronuncia, me perdoe. Eu não sou muito bom nisso. E aqui nós temos uma foto do Edward Irving. Ele desencarnou em 7 de dezembro de 1834 em Glasgow, na Escócia. E ele nasceu em uma família muito pobre, de trabalhadores braçais. Ele não tinha nada de dinheiro, de fama, de glória. Ele se casou com a filha de um ministro da cidade de Kirkcaldy. E a sua educação, desde o começo, ela foi muito severa sobre os princípios calvinistas, já que a igreja presbiteriana era a religião oficial do Estado, e uma religião muito rigorosa. E ele foi educado dentro desses princípios. Ele foi nomeado como assistente do Dr. Chalmers, o mais famoso clérigo da Escócia naquela época. Dr. Chalmers ele administrou a sua igreja com tamanha beleza que foi uma das mais belas referências da igreja, das primeiras igrejas nascentes. Foi uma igreja muito bem administrada, ele era muito famoso e Edward Irving foi trabalhar com ele como assistente. E sendo assistente, ele se relacionou com as classes mais pobres da Escócia. Na verdade, ele estava se preparando para as lutas que viriam a partir daí. A pequena igreja de Holborn, na cidade de Hatton Garden, em Londres, ficou sem pastor e numa situação muito precária, inclusive financeiramente. Estava realmente muito ruim essa igreja. Então Irving ele foi indicado para a vaga porque ele tinha uma eloquência e uma interpretação da mensagem evangélica que chamava a atenção de todo mundo. Ele era realmente um pastor muito bom. E lá naquela cidade, naquela igreja, de repente Irving virou moda, justamente pela sua maneira de se expor, sua maneira de falar, sua maneira de comentar, a sua inteligência, mas acima de tudo a sua dedicação aos princípios que ele abraçou. Ele era um pastor muito responsável. Então, de repente, a igreja, que antes se via quase vazias, ficava lotada de pessoas das mais várias classes, mas os maiores frequentadores eram as classes mais abastadas. Nos domingos as ruas ficavam lotadas de carruagem e a pequena igreja ficava lotada, foi abarrotado mesmo. Mas a pregação de Irving não agradava as classes mais pobres, porque era uma pregação muito longa, 1 hora e meia, e ele começou a cair em desagrado dessa população mais rica, mais abastada, porque era muito longa, né? Cansava ficar ouvindo muito falar sobre Deus, então as pessoas não queriam, e ele começou a cair em popularidade. Mas ele era um pastor muito consciencioso, trabalhador, ele se esforçava para prover as necessidades dos mais pobres, ele estava sempre procurando um jeito de auxiliar e socorrer aqueles que eram deserdados do dinheiro, às vezes até das necessidades básicas. Surgiu nessa época uma questão de ordem filosófica muito interessante e também determinou muita coisa na vida de Edward Irving. A questão era essa: o Cristo estaria sujeito ao pecado? A gente sabe que Cristo não cometeu erro algum, não cometeu pecado algum, mas ele estava sujeito? Ele poderia? Muito bem. Essa discussão ela trouxe a seguinte ideia, de que Jesus Cristo não estava sujeito aos pecados como nós, por causa da sua natureza divina. Ora, se Jesus Cristo ele era o Filho de Deus, como é que ele poderia estar sujeito ao pecado? Como é que ele poderia estar sujeito aos erros? Mas Irving não aceitava essa ideia. Ele dizia o seguinte:
Ou o Cristo estava sujeito aos mesmos pecados que qualquer homem está, e ele resistiu com sucesso, ou ele não estava sujeito ao pecado, e nesse caso o seu destino terreno era diferente do nosso, e isso diminuiria suas virtudes. Vamos entender um pouco isso, né? Se Cristo não estava sujeito ao pecado, então era muito fácil para ele cumprir tudo aquilo que ele cumpriu e fazer o que ele fez. Então, ele não estando sujeito ao pecado, o destino dele fatalmente seria diferente do nosso, porque nós cometemos pecados, mas não Cristo. Veja, então essa ideia deixa Cristo numa posição diferenciada em relação ao resto da humanidade. Ele está distante, ele não se mistura, ele não é igual a gente, ele é diferente da gente. E Irving não aceita isso. Irving aceita que Jesus Cristo era um homem como qualquer outro e que estava sujeito aos pecados, os mesmos pecados que qualquer homem estaria. Mas, pela sua natureza divina, ele resistiu com sucesso a esses pecados, a essas chamadas tentações que nós falamos hoje em dia. Então, só que essa ideia de Irving pegou pesado, pegou tão pesado entre os radicais, que o presbítero era a congregação responsável pela manutenção do presbiteriano na Escócia. Eles se reuniram e discutiram suas ideias e ele foi condenado por unanimidade. Eles não aceitaram de jeito nenhum que Jesus Cristo pudesse ser um homem igual a nós, tão sujeito ao nosso corpo como a gente. Mas Irving teve o total apoio da congregação. Por isso, aquela censura que ele recebeu do presbítero, ele conseguiu se sustentar, ele conseguiu se manter por conta dessa. E não houve, pelo menos naquele momento, naquele instante, não houve qualquer consequência disso. Mais tarde nós vamos ver que houve sim uma consequência disso, mas naquele instante ele ficou tranquilo, porque ele ele resistiria a isso. Ele resistiu a essa censura. O Irving, ele adorava estudar o Apocalipse de João. Ele se reunia com outros estudiosos do Apocalipse para fazer esse estudo, e eles tentavam identificar aquela ira anunciada que anteciparia a volta do Senhor. Ela diz que o que iria antecipar a volta do Senhor Jesus Cristo seria uma grande ira que tomaria conta de tudo. E eles começaram a achar que naquele tempo já estavam surgindo essa ira, porque havia uma disputa de uma lei na Escócia nessa época e que a igreja condenava veementemente essa lei. Então eles entenderam, havia uma discussão muito grande sobre tudo isso, então eles acharam que aquele momento era um momento que iria antecipar a vinda do Cristo. Eles se reuniam na casa de campo pertencente ao banqueiro, o Sr. Drummond, onde eles passavam a semana inteira procurando sinais da vinda do Senhor. Em 1830 ocorre um fenômeno singular no leste da Escócia, onde dois sensitivos, Campbell e MacDonald, reviveram os tempos apostólicos, dando mensagens em diversas línguas. É igual aconteceu naquele dia de Pentecostes, quando os apóstolos falaram línguas diferentes. Então esse Campbell e esse MacDonald começaram a falar. A notícia chegou até a igreja de Irving e a igreja mandou então emissários para apurar se isso realmente era verdade ou não. E eles descobriram que eram pessoas de boa reputação. E entre as manifestações, que não eram apenas comunicações em várias línguas, também havia fenômenos de cura e outros sinais de força espiritual naquele movimento. E foi em julho de 1831 que começou rumores de que alguns membros da congregação tinham sido arrebatados em suas próprias casas. Outras mais discretas aconteceram na sacristia e em outros locais fechados. O que é esse arrebatamento? Nós hoje entendemos que nada mais é do que quando um espírito invade a memória do outro e obriga esse outro a fazer e a falar coisas contra a sua vontade. Algo assim muito próximo mesmo de uma possessão. Vários casos começaram a acontecer. A gente pode ver que mesmo dentro da igreja, na sacristia, começou a acontecer. Mas até esse instante ainda era uma possessão mais discreta. Havia apenas comentários, as pessoas falavam coisas aqui, falavam coisas ali. E assim
o pastor, né, o Edgar Irving, e os conselheiros ficaram em dúvida. E o assunto acabou se resolvendo por si mesmo. Porque aquele comentário todo chamou a atenção dos conselheiros e do pastor, mas como era só comentários, falatório, a coisa não ficou bem clara, eles ficaram em dúvida, será que é, será que não é? E aí deixou-se o tempo passar e a coisa foi se resolvendo por si mesmo. Olha o que aconteceu. Em outubro, o trabalho rotineiro da igreja, o culto da igreja, foi interrompido pelos gritos de um possesso no meio de um culto. Ele tomou conta lá. Tudo foi muito rápido e veemente, acontecendo tanto no ofício da manhã quanto no da tarde. Então não foi um só, foram vários casos. E o pânico se estabeleceu. O Edgar Irving, que era um pastor assim, de um tamanho muito grande, de uma força descomunal, ele era muito querido e as pessoas confiavam muito nele, então ele fez uma súplica: ó Senhor, acalma o tumulto do povo, porque virou uma tragédia lá dentro. E se ele não faz esse chamado, se ele não pede, a coisa descambava para uma tragédia real mesmo, porque ficou todo mundo muito assustado com aquilo, né? E o acontecido teve uma repercussão considerável, principalmente entre aqueles pastores conservadores. E os jornais falavam do que aconteceu o dia inteiro. Deu uma repercussão assim muito grande, porque os ruídos e os sons emitidos pelos possessos impressionavam qualquer um. Era uma coisa assim assustadora, medonha mesmo. E o pessoal ficava muito apavorado com tudo isso, porque ninguém entendia nada. Irving disse uma certa vez que há na voz, olha essas palavras de Irving, há na voz uma força capaz de impressionar o coração e dominar o espírito de uma forma, por mim, nunca sentida. Há também uma cadência, uma majestade, uma grandeza permanente. Nunca ouvira falar de nada semelhante. São cânticos simples que fazem lembrar dos antigos serviços da catedral, tão elevado quanto os de Ambrósio, trazem reminiscência das inspiradas manifestações da igreja primitiva. Em pouco tempo, então, surgiram palavras incompreensíveis em inglês. O que havia de sobrenatural nessas manifestações é que elas surgiam nos momentos mais inoportunos e contra a vontade do emissor. A pessoa falava aquelas coisas sem saber o que estava falando, numa hora que ninguém esperava, assim, de repente, e feria a vontade do emissor. E, das poucas palavras em outra língua, surgiram verdadeiros discursos, exposição de pontos doutrinários, reprovações e algumas dessas reprovações dirigidas ao próprio pastor. Eram manifestações tão genuínas, mas tão genuínas que até o sistema religioso de Swedenborg seria muito pequeno para poder receber. O ambiente era de extrema intolerância religiosa. Esse é o problema que havia na Escócia naquele tempo. Não havia disciplina, não havia coordenação. O que havia era o caos. Foi um caos generalizado por conta da manifestação desses possessos. Alguns ensinos ali contidos estavam em desacordo com a ortodoxia e considerados obra do demônio. Aí que começa a ver o problema. Olha só como o caos ele se estabeleceu. Os sensitivos eles se acusavam uns aos outros de heresia, porque falar aquelas coisas contra a vontade, aqueles ruídos, aquele som, aquela loucura toda, era tudo herético. Então começou a se levantar vozes contra as vozes, um acusando o outro, e alguns oradores, inclusive, chegavam ao ponto de dizer que aquilo era coisa do diabo, era uma coisa diabólica mesmo, porque nem eles aceitavam aquilo que eles falavam, não se ajustava àquilo que eles acreditavam. Então, para eles era coisa do diabo, coisa de Satanás mesmo. Se fosse numa época melhor, de maior esclarecimento, então algumas afirmações teriam sido levado mais a sério. Por exemplo, olha, é a maldição que recai sobre o mundo, extinguindo o Espírito de Deus pelo apego à letra da palavra de Deus. Aqui está se referindo à sociedade da Bíblia. Essas ocorrências, agravadas pela censura do presbitério com relação ao corpo de Jesus, a igreja dissolveu-se e o prédio foi reclamado pelos administradores. Então veja, todo esse conjunto, aquele caos que se formou, associado àquela censura que foi feita pelo presbitério, olha o que deu. Extinguiu-se a igreja de Edward Irving.
Mas ele tinha seguidores, né? Ele, mesmo assim, pessoas acompanhavam ele e encontraram apoio em Robert Owen, que era um socialista filantropo, e ele, 20 anos depois, seria um dos pioneiros da Escócia a se converter ao espiritualismo. Em uma sala usada por Robert Owen, no Gray's Inn Road, Irving reuniu seus seguidores. Essa igreja, organizada por Irving com seus anjos, seus presbíteros, diáconos, línguas e profecias, tem sido até hoje a melhor reconstituição da igreja cristã, da primeira igreja cristã, antes mesmo do catolicismo se tornar a igreja oficial do cristianismo. E os fenômenos ocorridos em 1831 demonstraram, inclusive, várias verdades explicadas pelo Espiritismo. É natural que, quando há uma comunicação, essa comunicação vai depender sempre do médium. Então tem médios, como são chamados hoje, naquela época eram possessos, né? Estavam possuídos pelo diabo. Eles reproduzem bons ou maus discursos, de acordo com os espíritos que estão ligados ao médium. Se o médium tem uma natureza mais elevada, o discurso é melhor. Se é um médium de a natureza não tão elevada, vamos dizer assim, os discursos não eram realmente tão bons. Entre o rebanho do pastor, encontrava-se muitos ainda presos ao dogmatismo da igreja mesmo. Aqui, quando se fala no rebanho do pastor Irving, aí está se falando daqueles seguidores que o acompanharam quando a igreja fechou. Então, mesmo entre eles havia os efeitos bons e os ruins. Ainda assim, mesmo considerando os efeitos bons e ruins de alguns, fica inegável a existência de uma força psíquica em ação. Irving, então, começou uma disputa constante, que já começou quando ele foi censurado. Naquela época já havia uma disputa com esses teólogos polêmicos, intransigentes, radicais, com membros da própria igreja dele, que eram recalcitrantes nos ensinos. Irving debatia muito, brigava com ele, e isso, com o tempo, ele foi esgotando Edgar Irving e levando ele finalmente ao desencarne. Eu agradeço a todos vocês pela assistência, por estarmos juntos aqui, e convido vocês para que a gente falar sobre os Shakers, que foi um conjunto de manifestações que ocorreram nos Estados Unidos ao mesmo tempo em que ocorreu essa manifestação com Irving na Escócia. Muito obrigado, fique com Deus e muita paz.